Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que o Botafogo recebe o Atlético Paranaense em casa, um bom adversário, um adversário que está lutando ali, chegou ali pela Libertadores com a mesma pontuação dos clubes que até pouco tempo brigando ali por título até, então não esperamos nada menos do que um jogo muito difícil, né? Atlético Paranaense esse, claro, não vai ter o Vitor Roque, não vai ter o Canóbio, o Vitor Roque machucado e o Canóbio suspenso. O Botafogo, então, parece que fica mais favorito ainda para o jogo. Mas isso não quer dizer que será um jogo fácil, pelo contrário. A torcida do Botafogo planeja fazer festa e essa rodada, além do jogo do Botafogo, que aí o Botafogo tem que fazer a parte dele, como tem feito nos últimos jogos, o Botafogo fazendo a parte dele, pode ter mais uma rodada perfeita pela frente, né? Assim como foi a penúltima, quando venceu o Fluminense e os rivais todos praticamente perderam. Nessa rodada, o Botafogo pega o Atlético Paranaense, como eu disse, mas os rivais, por exemplo, o Bragantino recebe o Fluminense lá em Bragança. O Fluminense não é um dos melhores visitantes, né? Pelo contrário. Aproveitamento muito baixo, está em 17º melhor visitante. São só 7 pontos que o Fluminense conquistou, então tudo indica aí, de repente, que o Bragantino tenha uma missão mais fácil também. Mas não dá para dizer que o Fluminense é uma missão fácil, né? A gente ainda tem aquela expectativa que o Fluminense do Diniz, do Cano, possa fazer uma partida mais dura e arrancar pelo menos um empate, algo nesse sentido, né? É um dos rivais que o Botafogo tem que torcer para ajudar para rolar essa rodada perfeita. Outro é o Flamengo, né? O Flamengo encara o Vasco, né? O Botafogo tem que torcer pro Vasco, né? O Vasco encara o Flamengo no Maracanã, e aí um empate também já é algo que o Botafogo, seria bastante agradável pro Botafogo, né? O Botafogo poderia vencer e ver o segundo e terceiro colocado, que é o Bragantino, que recebe o Fluminense, jogo duro pro Fluminense, e o Vasco, Flamengo, que recebe, clássico, né? O Botafogo, então, portanto, pode ter que torcer para os rivais para ter uma rodada perfeita. E aí, você vai torcer para os rivais? Olha, sinceramente, eu totalmente desapegado com relação a isso. Eu quero o que é o bom para o Botafogo. Nesse ponto aqui, é óbvio que o Botafogo não depende de ninguém, né? O Botafogo está muito bem encaminhado o título e depende apenas das suas próprias forças. O que a gente fala nesse sentido de torcer para os rivais é porque não existe nenhum botafoguense no mundo hoje que não esteja ansioso para ser campeão quanto antes. E para ser o campeão quanto antes, tem que torcer para os rivais na luta pelo título perderem, né, mesmo que distante, perderem logo para deixarem pontos pelo caminho e o Botafogo confirmar o título de uma vez. E nessa rodada, coincidiu de 2 rivais do Botafogo estarem com jogos que podem beneficiar o Botafogo, né? O empate, mas, por exemplo, existe a possibilidade de você torcer pelo rival sem que ele consiga algo que seja tão bom para ele. Por exemplo, o Fluminense hoje está numa situação complicada do Brasileiro. Teve um empate em casa com o Corinthians, teve uma queda na tabela, vai ter a final da Libertadores com o Boca, mas se não ganhar a final da Libertadores com o Boca, o Fluminense fica numa situação complicada em relação à Libertadores. Então, esses jogos no Brasileiro são importantes para o Fluminense também ficar melhor classificado e, portanto, conseguir essa vaga direta sem depender ou não do título, né? O Fluminense quer o título pelo título. A vaga na Libertadores viria de consequência. Mas e se não vier? Tem que ser pelo Brasileiro. Então o Fluminense está numa situação complicada em que ele precisa vencer. Um empate com o Bragantino seria perfeito para o Botafogo, por quê? O Bragantino não ganha, e na situação que o Bragantino se encontra 9 pontos atrás, numa rodada que o Botafogo tem tudo para conseguir uma vitória, não estou desmerecendo o Atlético Paranaense aqui, mas o Botafogo em casa é muito forte e o Atlético Paranaense fora de casa nem tanto. Melhorou recentemente até, mas pode acontecer. E aí nessa rodada, se o Fluminense conseguir um empatezinho com o Bragantino já perde mais 2 pontos, né? A boca do jacaré, como a gente fala, se o Botafogo vence, são 3 pontos. Se o Bragantino só empata, mais 2. Então 5 pontos que diferem, ampliam ainda mais essa diferença de Botafogo e Bragantino. Então o empate pode ser ótimo, porque além de tirar o ponto do Bragantino, também não deixa o Fluminense tão bem na briga pela Libertadores. Então podemos ter um meio termo bacana aí.
E o mesmo acontece também com relação ao Flamengo e Vasco, né? O Vasco, a gente sabe, o Flamengo tá aí, né? A gente tá a 11 pontos do Botafogo, a imprensa sempre falando de Flamengo, e tem o jogo contra o Vasco, né? O Vasco que venceu a última rodada, saiu ali da zona de rebaixamento, mas tá um pega pra capar ali na briga pelo Z4, que a gente, rapaz, o Santos não ganhou, deixou o Vasco lá fora, mas está muito perto, o Vasco tem que ganhar esse jogo, para ele continuar saindo da zona de rebaixamento e tudo mais. Mas também acontece essa situação aqui do empate, que já seria ótimo, o empate seria ótimo nos dois sentidos, né? Primeiro, tira 2 pontos do Flamengo na briga, e além de tudo, o Vasco com um pontinho ali continua enrolado ali na briga pelo rebaixamento. Então, seria excelente. O empate nos 2 jogos seria fundamental, assim, coisa linda, maravilhosa dos deuses, né? Vamos ver. Acho que o Botafogo tem tudo para fazer uma rodada perfeita aí, nesse sentido. Com 2 empates seria perfeição demais, né? Demais. Será? Além disso, tem outros jogos de Atlético de Grêmio e Palmeiras que jogam fora de casa, né? O Palmeiras visita o Curitiba no Couto Pereira, e o Grêmio simplesmente o São Paulo no Morumbi. Então são partidas que, né, tem tudo aí o Botafogo para se vencer o jogo do Atlético Paranaense. De fato, tem possibilidades aí de uma rodada perfeita acontecer. Será? Eu aposto minhas fichas e fico bastante satisfeito. Bom, falando um pouco mais sobre o jogo de Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo tem a volta do Tietê, cumpriu suspensão automática e está de volta. Quem também está de volta é Diego Costa, né? Diego Costa esteve relacionado, mas chegou a sair, mas não vai sair. Por quê? Porque ele foi suspenso por um jogo, né? Por palavras contra a arbitragem naquele jogo contra o Atlético Mineiro, e pegou um jogo de suspensão. Esse jogo de suspensão seria agora contra o Atlético Paranaense, ele estaria fora, mas o Botafogo utilizou um efeito suspensivo, recorreu, venceu, e ele está agora, portanto, disponível para o jogo desse sábado contra o Atlético Paranaense. O restante do time volta também o Carlos Alberto, né? Opção importante para contra-ataques e tudo mais. É um jogador que pertence ao América Mineiro e, portanto, por condições contratuais, ficou de fora da partida. E aí os únicos desfalques agora, de fato, são Diego Hernandes e Matheus Nascimento, que estão jogando pelas suas seleções, né, nos Jogos Pan-Americanos. Foram convocados, estão treinando, daqui a pouco começa os Jogos Pan-Americanos e eles estão desfalcando nesse momento. Importante, Botafogo vem com um elenco praticamente aí forte, muitos jogadores em altas. Júnior Santos recuperou o bom futebol com o Lúcio Flávio. Nos últimos 2 jogos com o Lúcio Flávio, né, o Júnior Santos simplesmente fez 3 gols, deu passe pro Tiquinho, foi o homem da partida nas duas, para mim pelo menos, né, nos 2 jogos, destruiu e virou acabou com aquele nosso problema da ponta direita, né? Desde que o Bruno Lage tinha chegado, o Botafogo tinha um problema crônico na ponta direita, criou um problema crônico na lateral direita, não serviu de Plácido, não serviu. Agora tudo voltou ao normal, o de Plácido está jogando bem, o Júnior Santos recuperou o seu futebol e a ponta direita virou novamente um ponto forte do Botafogo. Tem o Vitor Sá, que está jogando bem, Luiz Henrique, que entra no segundo tempo, no jogo nem entrou bem, mas... Ou seja, o Botafogo voltando a ter aquela cara, aquela confiança. O desempenho contra o América Mineiro não foi dos melhores. Lúcio Flávio ali saiu um pouco do perfil do time de jogar com linha baixa, sair no contra-ataque. O América, principalmente depois que saiu atrás do placar, se expôs bastante. Eu não entendi o Botafogo não ter utilizado essa estratégia para conseguir a vitória. Tinha característica, teve espaço, era só fazer, e o Botafogo não fez. Tentou trocar e na troca acabou levando a pior fora de casa para o América Mineiro, que deu 24 finalizações. PR salvou, o nosso Bastos também salvou em cima da linha. Então o Botafogo precisa tá fazendo a sua parte, mas o desempenho contra o América não foi legal. Precisa ligar o sinal aí para entender o que aconteceu, estudar e fazer as coisas voltarem, né? Contra o Fluminense foi perfeito, contra o América não. Vamos para o jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Botafogo tem tudo aí, tem um time melhor, tem um time vivendo o melhor momento, com as peças encaixadas, Tiquinho Soares doido para fazer gol. Então eu confio bastante, de verdade.
acho que o Botafogo está no momento que tem tudo para fazer mais pontos e encaminhar mais e mais esse título brasileiro que a gente já está torcendo, por mais que a gente esteja vencendo, botando ponto na frente. É um campeonato que emocionalmente a gente fica muito desgastado, né? Porque depois que o Botafogo botou essa vantagem gigante, o título virou obrigação, né? Não ganhar um título seria uma grande vergonha. Então é uma carga emocional que a gente está enfrentando aqui em cada jogo. Por mais que o Botafogo tenha certo, é uma pressão grande. A gente está querendo ser campeão quanto antes. Acabar com esse negócio logo para poder comemorar de vez. E essa vitória contra o Atlético Paranaense, claro, é muito importante, né? Várias gente fazendo muitas contas. Se o Bragantino fizer 100% dos pontos, o Botafogo precisa de 8 vitórias. Não é o que vai acontecer. O Bragantino não vai vencer todas, imagino que não. Então o Botafogo tem poucas vitórias. De repente, 5 vitórias já é o suficiente, 4 vitórias. Então vamos lá, vamos indo, vamos tentando fazer a nossa boa parte da boca do jacaré, né? Fechar, o Botafogo vai fazendo a parte dele e vai torcendo pro Bragantino, Flamengo, tropeçarem. Se os rivais quiserem ajudar para ter uma rodada perfeita, tamo junto. Se não, Botafogo faz a parte, siga lá a pelota. É isso, rapaziada. Obrigado pela moral, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado, se chegaram até aqui é porque vocês gostaram. Então deixa o dedão no like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal. Tem mais uma dica pra vocês aqui, que é aquela famosa, né? A tradicional Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não fez um cadastro, utilize esse aqui, ó, o cupom do Fogonete. Você já ganha uma free bet, uma aposta grátis de R$20. Além disso, você pode participar também da promoção do primeiro depósito. Qualquer valor entre 50 e R$500, a Betano dobra esse valor. Você bota 50, ela bota mais 50. 100, mais 100. 500, mais 500. Vira um bônus na sua conta. Você tem que fazer uma aposta com as odds mais altas para transformar esse bônus em saldo. Transformou em saldo, o dinheiro é seu. Você pode fazer o que você quiser. Um saque via Pix, dinheiro cai na conta corrente na mesma hora. Aí você pode pagar um jantar para cremosa, fazer uma viagem ou seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Eu me amarro. Esse joguinho é uma boa. Existe ver jogo de futebol e você fazer apostinha? Não tem como. Não, dá, tem, mas é muito mais gostoso. Então é isso, tamo junto, Betano, obrigado pela moral, é nóis. Então é isso, rapaziadinha, valeu pela moral, tamo junto. Amanhã tem mais live do Botafogo, do Fogonete aqui, 2 da tarde, dia de jogo, Botafogo e Atlético Paranaense, depois tem jogo 9 horas e mais uma live às 11. Chega mais, tem shorts, tem vídeos como esse, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações sobre o que está acontecendo aqui no Fogonete. Valeu? Obrigado, valeu pela moral, tamo junto, um abraço, até amanhã, fui!